Olá, prezados, que a paz seja com todos vocês, tudo bem? Faz tempo, né, que eu não posto um estudo aqui, uma reflexão bíblica, estava com saudade. Trazendo mais um estudo, mais uma reflexão, e eu espero sinceramente que seja edificante para a sua vida, de alguma maneira, tá? Profundo da minha alma, isso é o que eu espero aqui com o estudo dessa palavra aqui, com a meditação dessa palavra. Prezados, algumas vezes a gente percebe, por exemplo, quando uma pessoa morre, assim, geralmente a gente ouve, né, algo do tipo assim: olha, fulano era uma pessoa boa e morreu, com certeza está no paraíso, está com Deus, né? Deus vai receber essa pessoa porque ela é uma pessoa boa, ajudava as pessoas, não fazia mal a ninguém. Geralmente a gente associa, né, os méritos das pessoas à questão da salvação. Isso é normal, né? Isso é normal. Claro que Deus quer que as pessoas sejam pessoas boas. É claro que Deus não quer que as pessoas façam maldades, que as pessoas sejam injustas. Claro que não. Mas hoje vamos falar sobre a real condição do ser humano para mostrar que nada do que o ser humano faça é capaz de tirar. Não são os méritos nem as obras dos seres humanos que são capazes de tirar a condenação que está sobre ele. Nada que o ser humano faça é capaz, por exemplo, de justificá-lo. Sobre isso que iremos fazer, tá? Iremos falar hoje, usando o exemplo do publicano e do fariseu lá na tradicional oração no monte. Vamos ler o texto bíblico? O texto está em Lucas 18, cadê? Aqui. Verso 10 em diante, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Verso 14: Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O que fica melhor? Nossa, que texto, hein? Que texto. Tremendo. Tremendo. Muito bem, nesse texto aqui, nós temos 2 figuras importantes. Nós temos a figura do fariseu e a figura do publicano. O que representa o fariseu? Uma pessoa religiosa, tá? Ok? Estamos falando de pessoas que frequentavam cultos religiosos, que ia à igreja, que fazia caridade, que mantinha certa aparência de respeito, certa reputação perante a sociedade, tá ok? Em outras palavras, sabe aquela pessoa que você olha e fala: olha, aquela ali é um bom cristão, cristão não, naquele tempo não tinha cristão, né? Mas a religião predominante era o judaísmo, né? Mas trazendo para o nosso contexto seria algo assim, né? Olha, aquele homem ali é um bom cristão. Se aquele não for para a glória, se aquele não for para o céu, tem muitos que falam, né? Ninguém vai. Esse é o dizer de muitas pessoas, tá? Essa aparência, né? Como a sociedade e como as pessoas viam esses religiosos, representado pelo fariseu. Já o publicano era tido como uma pessoa pecadora, né? Como os crentes falam hoje em dia, pessoa do mundo, né? Era uma pessoa do mundo que não era religiosa, essa pessoa, que não era aceita como uma irmã, né, espiritual pelos fariseus. Não viam, né, os fariseus, a classe religiosa não via os publicanos com bons olhos, assim, em termos de espiritualidade. O religioso ficou se comparando com as pessoas do mundo, digamos assim, e começou a concluir que ele era melhor e que ele estava numa situação melhor. Ao se comparar com as pessoas do mundo, o religioso acreditou que ele estava sim em uma posição melhor do que os outros, né?
o texto fala sobre exaltação, né? Começou a se exaltar, tá? E você viu o texto bíblico que fala, olha, eles roubam e nós não, eles adulteram e nós não, eles são promíscuos e nós não, nós não somos como eles, nós somos um povo especial, nós somos a última coca do deserto, né? Nós somos a última bolacha do pacote. E bom, eu estou falando assim, mas por incrível que pareça, há grupos religiosos que pensam igualzinho, assim, incrível. Eu estou falando isso e estou pensando em alguns grupos religiosos aqui na minha cabeça. Incrível. Nós somos aqui um povo especial aqui, né? Talvez vocês entendam o que eu estou falando aqui. A indireta, né? A indireta aqui. E aí, prezados irmãos, olha o que aconteceu. Eles apresentaram uma lista de coisas boas, né? Olha, eu dou o dízimo, eu jejuo, eu oro, faço vigílias, eu me consagro a Deus, eu sou consagrado a Deus, né? Eu participo de estudos da escola, na época, né? Judeu, escola sabatina, mas aqui podemos inferir aqui da escola dominical. Eu não perco um culto, eu gosto de cantar, eu participo das missões, quando precisa arrecadar alguma coisa para as missões. Essa era a representação desse fariseu aí, tá? Mas a Bíblia fala que o publicano se sentia um miserável pecador. Ele sentia profunda necessidade de Deus, de mais amor pelas almas, pelas pessoas. Ele sentia necessidade do Espírito de Deus, de santidade. Apesar de ser esse pecador mesmo, mas no coração dele, na alma dele, ele tinha essa necessidade de Deus. Ele queria ser uma pessoa que ele não conseguia ser. E derramava o coração perante Deus nesse sentido. E o texto fala que no final, aquele que apresentou os seus méritos na frente, as suas obras, né, e as suas práticas de justiça, esse não agradou a Deus e não foi justificado. Mas aquele que apresentou um coração quebrantado, apresentou a necessidade de Deus, esse foi aceito por Deus, foi justificado por Deus. Irmãos, bendito seja Deus, glórias a Deus, aleluias, né? Como que Deus, a Bíblia mesmo fala que Deus não vê como vê o homem, né? E a Bíblia também fala que aqueles que são alguma coisa perante a sociedade, para Deus não é nada. Irmãos, que lições nós podemos tirar desse texto, tá? A questão, como eu falei a princípio, é o homem, as pessoas entenderem a sua real condição perante Deus. Se o ser humano, se as pessoas não entenderem a sua real condição, como eu disse, corre o risco da pessoa ficar, né? Olha, se comparando com os outros e falar, eu não estou em uma situação tão ruim assim perante Deus, não. Olha, pago meus impostos, não faço mal a ninguém, tá bom demais, não sou, né? Um dia eu fui falar de Jesus para uma pessoa, né? Falar de Deus, e a pessoa falou assim, Fábio, vai lá no presídio, vai em tal lugar assim, tem pessoas precisando mais do que eu. A pessoa falou assim, que na mente dela acreditava que as obras dela, né, as atitudes delas demonstravam que ela não precisava tanto de Deus. E aqui você vê nesse texto aqui que todo mundo, né? Todo mundo está numa condição de... Não importa a obra, não importa se você é uma pessoa boa ou ruim. Todo mundo está extremamente e urgentemente necessitada de Deus, né? Da graça de Deus, do perdão de Deus. O que acontece assim, Adão, eu já falei isso para vocês, mas vou falar de novo. Adão pecou e o pecado de Adão trouxe sobre ele e sobre toda a humanidade uma condenação de morte. Todas as pessoas nascem condenadas por causa de Adão, condenadas à morte. Não somente a morte física, mas a morte espiritual. Todo ser humano nasce separado de Deus. O ser humano, ele não nasce como filho de Deus, como muitos pensam, né? No sentido espiritual, não. E essa é a real condição do ser humano, tá? E nenhum mérito humano, nenhuma boa obra, nenhuma obediência à lei de Deus é capaz de trazer justificação ou salvação. Não é suficientemente capaz, né, a boa obra, a obediência, de retirar de sobre o homem essa condenação. Não tem como você falar, Senhor, eu fiz tudo certinho, fui uma pessoa boa, fiz tudo certinho, ajudei as pessoas, dei comida aos necessitados, agora sim, Senhor, venha cá, estou apto para ser justificado. Não tem.
tá? Claro, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando que as pessoas não têm que elas estão desobrigadas de obedecer à lei de Deus, que elas não têm que ser pessoas boas, que não tem que fazer. Eu não estou falando que elas não têm que fazer o bem, tem que fazer o bem, claro. Eu não estou falando que quando eu não estou falando que quando você deixa de fazer, você guarda a lei de Deus a ponto de não fazer maldades, não cometer injustiça, que isso não agrada a Deus. Claro que agrada a Deus, com certeza. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, espero que eu esteja sendo claro na minha explicação, é que nenhuma obra e nenhum mérito humano é capaz de justificá-lo perante Deus. Tá? Nenhum mérito humano. Por isso que o primeiro passo para a salvação da alma é sempre, irmãos, gravam isso que é o ponto principal aqui do estudo. O primeiro passo para a salvação da alma humana é reconhecer a real condição de condenado, né? Olha, eu sou um condenado à morte. Primeiramente, o ser humano, para se salvar, eu sou um condenado, estou condenado. Se não for a misericórdia de Deus, eu estou condenado à morte eterna. A morte física todo mundo vai, mas a morte eterna, ok? E eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso da salvação de Deus. Certo? O primeiro passo é isso. Porque se você não reconhecer, ficará muito difícil Deus te salvar. Se você ficar achando assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém e tal, e não tiver essa alma quebrantada, como esse publicano aí, batendo no peito, Senhor, salva minha alma, Senhor, por favor, Senhor, eu preciso do amor divino da minha vida, eu preciso que o Senhor inunda a minha alma, Pai, com o teu Espírito Santo. Se você não tiver esse Espírito, ficará difícil te salvar. Por isso que muitas vezes é mais fácil salvar um publicano da vida aí do que muitas vezes os religiosos, porque os religiosos, eles se auto-justificam, né? Se exaltam, como aconteceu aqui no contexto aqui, tá? Jesus disse outrora que quem precisa de médicos são os doentes, não são os sãos. As pessoas que já estão sãos, já acham que estão, digamos assim, estão curados, não vão procurar o médico, né? Então é necessário que você acredite que você é um doente espiritual, que você precisa urgentemente de Jesus. Você precisa reconhecer isso, prezado. Você precisa. E jamais se comparar com o próximo, né? O fariseu aqui da história, ele começou a se exaltar porque ele começou a se comparar e começou a perceber que havia pessoas que tinha atitudes de pecado mais, digamos assim, piores que a dele, né? Então ele começou a se achar o bonzão, né? Olha, aquele ali faz isso, eu não. Aqueles ali andam assim, e eu não. Aqueles têm uma roupa assim, e eu não. Então eu sou melhor, eu tô top na presença de Deus. A comparação não é com os pecadores. Você deve se comparar com Jesus. Com Jesus, o modelo, né? Da salvação, o foco da nossa fé. Porque quando você vê Jesus, a perfeição e santidade de Jesus, e você vê que você tem que alcançar aquele nível de santidade, de entrega, né, de comunhão, aí você fala assim, nossa, de humildade também, aí você fala, puxa vida, como pecador, como que eu sou pecador, né? Como que eu sou miserável pecador. Foco no modelo de Cristo, né? Foco em Cristo. Dizem que quanto mais você vai chegando da luz, próximo da luz, mais as impurezas vão aparecendo, né? Quanto mais distante da luz você está, mais algumas manchas, alguns detalhes ficam ocultos, tá bom? Então essa é a reflexão que eu quero deixar para você hoje. Reconhecer a nossa condição de necessitado de Deus. Então não importa se você é um ladrão, se você é um drogado, se você é um religioso, se você vai para a igreja, se você faz coisas boas, não importa. Todos nós estamos condenados à morte eterna. Estamos separados de Deus, tá? E precisamos urgentemente da misericórdia de Deus. Claro, eu estou falando aqui nós na nossa condição natural, tá bom? E se você não reconhecer em princípio isso, a sua salvação ficará muito difícil de ser, como se diz, de ser encontrada, tá bom?
Até o próximo estudo, prezados. Deus abençoe. Fique com essa mensagem em nome de Jesus.